Bom dia a todos, mais uma vez estamos reunidos para o nosso querido programa Cultura em Páginas. Hoje nós vamos falar de um romance polêmico que foi escrito pelo ex-professor da Universidade Federal do Paraná, Cristóvão Tesa, intitulado O Filho Eterno. Esse romance arrebatou em 2008 vários prêmios, entre eles Prêmio Portugal Telecom, Prêmio São Paulo de Literatura, Melhor Livro do Ano, Prêmio Jabuti, Melhor Romance, Prêmio Bravo e Prêmio APCA 2007. Todos os prêmios, com exceção do APCA, foram galardoados em 2008 e o Prêmio APCA em 2007. Comentários dos livros. Cristóvão Tesa é crítico e escritor responsável por elevar o romance brasileiro a um novo patamar. Essa fala é da Rosane Pavan, da Carta Capital. Tesa produziu uma pequena obra-prima, Fabrício Carpinejal, Estado de São Paulo. Condenável no cotidiano, a crueldade pode ser uma virtude literária. Ela é a grande qualidade de O Filho Eterno, Jerônimo Teixeira, da revista Veja. Novo romance de Cristóvão Tesa é uma exposição emocional e tocante. Cadão Volpato, do Valor Econômico. É um livraço. Não é exagero carimbar O Filho Eterno desde já como lançamento do ano. Geneton de Moraes Neto, setembro de 2007. Tesa conseguiu abordar com originalidade no tom e no conteúdo o antiquíssimo tema da relação entre pais e filhos. Na verdade, grosso modo, o romance vai falar de um homem que deseja muito ter um filho. O filho nasce, percebe-se que esse filho tem síndrome de Down. O pai, num primeiro momento, rejeita o filho e tem que passar por todo um processo de aceitação dessa criança, entre aspas, diferente, para esse pai poder amá-lo. Então é um livro muito tocante, é um livro comovente que vale muito ser lido. Vejamos o que diz a orelha do livro. O nascimento de um filho como um momento de ruptura na vida de um casal. Uma criança desejada, mas diferente. Nas palavras do pai, na tímida tentativa de explicar para os conhecidos, nos primeiros meses, uma criança com um pequeno problema. Ele tem mongolismo. De início, o estranhamento. E o pai assume que a urgência não é resolver o tal problema da criança. Haveria algo a ser resolvido, mas o espaço que o filho ocupará na própria vida. E a criança o ocupará pelo resto da vida. Num livro corajoso, Cristóvão Tesa expõe as dificuldades inúmeras e as saborosas pequenas vitórias de criar um filho com síndrome de Down. O périplo por clínicas e consultórios médicos numa época em que o assunto não era tão estudado e ainda tinha o véu do misticismo, a tensa relação inicial com a mulher. Numa das crises, ela lhe diz, no desespero do choro alto: "Eu acabei com a tua vida." E ele não respondeu, como se concordasse. A mão que estendeu aos cabelos dela consolava o sofrimento, não a verdade dos fatos. Aproveita as questões que apareceram pelo caminho nestes 26 anos de Felipe para reordenar sua própria vida. A experimentação da vida em comunidade quando adolescente, a vida como ilegal na Alemanha para ganhar dinheiro, as dificuldades de escritor com 30 e poucos anos e alguns livros na gaveta, a pretensa estabilidade com o cargo de professor em universidade pública. Com precisão literária para encadear de maneira clara referências de anos e situações tão díspares, às vezes dentro do mesmo capítulo, Cristóvão Tesa reforça com a publicação do Filho Eterno seu lugar entre os melhores escritores brasileiros. Um pouco acerca da vida do Cristóvão Tesa. Cristóvão Tesa nasceu em Lages, Santa Catarina, em 1952, mas mudou-se para Curitiba ainda criança. É considerado um dos mais importantes autores da literatura brasileira contemporânea. Além de escritor com mais de uma dezena de livros publicados, lecionou na Universidade Federal do Paraná. É autor, entre outros, de Trapo, O Fantasma da Infância, Aventuras Provisórias, Breve Espaço entre Cor e Sombra. Este ganhou o Prêmio Machado de Assis, Biblioteca Nacional de Melhor Romance, em 1998. E O Fotógrafo, Prêmios da Academia Brasileira de Letras e Bravo,
de melhor romance do ano. A publicação deste, O Filho Eterno, marca então o retorno do autor à famosa editora Record. Para finalizar, eu vou ler um excerto de um capítulo do livro. É preciso ainda consultar um especialista em genética médica para conferir uma eventual cardiopatia. Todos os médicos disseram que não há nada de errado com a saúde do menino, mas a incidência de problemas de coração em crianças com trissomia 21 é muito alta. Um especialista saberia localizar o problema, se houver, com precisão. Ao cruzar o pátio dos milagres do Hospital das Clínicas, aquela pobreza suja, estropiada cristã, os molambentos em fila, a desgraça imemorial em busca de esmola, aqui e ali as ambulâncias de prefeituras do interior trazendo votos potenciais que se arrastam em muletas, o gado balançando a cabeça e contemplando no balcão uma cerca incompreensível e intransponível, cuidada por outra espécie de gado que carimba papéis e entrega senhas. O sétimo céu é algum corredor que dê em outra sala, onde um apóstolo de branco estenderá a mão limpa e clara sobre as cabeças que promovem a cura milagrosa. Aí ele pensa em Nietzsche e no horror da misericórdia, a humilhação como valor, a humildade como causa, a miséria como grandeza, pois o seu filho, confirmada a tragédia, nem mesmo a esse ponto ele olha em torno, chegará, porque não terá cérebro suficiente para inventar um Deus que o ampare e não terá linguagem para pedir um favor. O que o ampara agora, no vai e vem desses dias medonhos, é a perspectiva justamente da cardiopatia do seu filho, que acabará logo com o pesadelo. Ele sonha, e mais uma vez se antevê recebendo abraços e condolências sentidas. Pensa vagamente na imagem de um filme inglês, um enterro sobre uma árvore, num fim de tarde melancólico, todos de preto. Mas não haverá serviço religioso, uma cerimônia limpa e tranquila, um recomeço. O mundo começa com um suspiro de alívio. O desejo estúpido de morte não o deixa. Há um esforço de derrotá-lo. Primeiro, a miragem de um engano genético, que faria desse nascimento só um pequeno trote do destino. Depois, a vergonha do próprio sentimento, a estupidez de sua frieza oculta. Ele não consegue ocultá-lo. Em lapsos, esse desejo volta irresistível e é como um sonho. Leiam e sejam felizes. Recomendo vivamente o romance O Filho Eterno, do corajoso escritor Cristóvão Tesa. E para finalizar, vamos ouvir uma música que fala de pais e filhos na voz do Gilberto Gil, música intitulada Tempo Rei. Será do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento.
água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro, poderá não mais fundar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver.